É um prazer receber Charles Veiga, que vai trazer para a gente muitas noções, principalmente sobre o poder que está em você. É um prazer, Charles. Obrigado pelo convite, também é uma honra estar com você e com todos do programa. Hoje nós vamos inspirar todos aqueles que estão nos assistindo a respeito, principalmente, de tudo. Você tem um universo tão múltiplo e tão farto de possibilidades e de potencialidades e de capacidades que eu não sei nem por onde começar. Então vamos começar pela sua carreira, pela sua jornada. Vamos começar por ela. Olha, são 35 anos de atuação cuidando da imagem das pessoas. Comecei muito jovem, aos 12 anos eu comecei a me comunicar no primeiro trabalho de office boy, carreira das pessoas, todo dia na comunicação. E eu já me identifiquei muito com essa questão, a habilidade de falar com as pessoas. E aí depois eu fui entrando para o trabalho realmente cuidar das pessoas no geral da imagem. Comecei como estudando a parte cabeleireiro, depois maquiador, depois fui estudar moda, fui estudar psicologia, comportamento. E aí abrangeu várias coisas que vêm em conexões uma com a outra, visagismo total look, arquitetura, arte, comportamento, a psicologia, a neurociência, tudo para envolver essa identidade visual das pessoas. E aí eu me apaixonei por isso. Então, esses 35 anos foram muitas emoções. Nossa, você tem um olhar muito holístico para isso, para o que é a expressão da pessoa, para que é esse poder de expressão da pessoa. Estou achando muito interessante, porque você aponta pontos de estudo que são complementares e nem sempre são percebidos, por exemplo, por um profissional da beleza. Que o hábito normalmente de todas as áreas profissionais é um estudo muito focado na área que vai atuar. Sim. Por exemplo, um médico, ele estuda sobre a medicina, um arquiteto estuda sobre a arquitetura, um psicólogo sobre a parte psicológica e emocional. Sim. O profissional da beleza também, que temos várias áreas dentro do profissional Sim. da beleza, tanto o cabeleireiro como o maquiador, o esteticista e por diante. Então, normalmente, o cabeleireiro estuda tudo sobre o cabelo, desde a composição, da tricologia, da existência do fio, até criar cores, cortes e as suas obras de artes. E eu também fiz isso. Mas eu percebi que o cabelo ele tem vida dentro do organismo das pessoas e ele não tem uma vida independente do ser humano. Então, o ser humano que carrega o cabelo. Então, o cabelo é um reflexo e uma expressão corporal externa da pessoa internamente. E aí eu percebi, falo, poxa, isso aqui tem algo muito mais profundo. Cuidar do cabelo das pessoas interfere na questão pessoal, na questão emocional, na questão profissional, sentimental, psicológica. E muitas vezes podem fazer com que a pessoa se sinta muito melhor ou até mesmo pior. Então é uma grande responsabilidade. E aí eu fui estudar mais sobre isso, é claro. Porque eu vou falar como mulher e como cliente. Todas as vezes que a gente pensa em fazer uma mudança ou uma transformação, isso está 100% ligado com um momento especial da vida. Na verdade, então eu estou achando incrível essa coisa que você falou. Eu fui estudar neurociência, fui estudar psicologia, porque tem muito vínculo. Para que a gente, de fato, receba o que está buscando, né? Cada momento na sua vida, na minha e de todas as pessoas, envolve questões pessoais e profissionais. Onde você está naquele momento, se é na juventude, se é na adolescência, se é na maioridade ou até na maturidade, que você vive aquele momento tanto como pessoal como profissional. A área que está atuando, as relações pessoais, sentimentais, sua família, Sim. conexões. E a relação em grupo na sociedade também. Então, muitas vezes você pode estar extremamente capaz intelectualmente, mas insegura pessoalmente pela sua aparência, pela sua imagem. Não se sentir tão bonita é uma das coisas que mais interfere na comunicação das pessoas, porque ela pode se retrair, ficar tímida, com vergonha, não querer se apresentar para a sociedade. Então, cuidar das imagens das pessoas é uma forma de empoderar as pessoas dentro do que elas já são, o que elas têm de bom e que elas têm para oferecer ao mundo e à sociedade. Então, isso é mágico, é maravilhoso. Está só em potencial, está só em germen ali, está só na semente. Né? Por isso que você, como hoje um mentor reconhecido, né, de imagem e posicionamento, como você conecta esta mentoria com este universo da beleza quando o cliente te busca? Como é este processo seu? Eu passei a propagar, né, para as pessoas sobre a importância de olhar como imagem em todo no geral, o total look. Sim. Mostrar às pessoas que o cabelo é apenas uma peça de todo o contexto. Da cabeça aos pés. Tem a roupa, tem os óculos, como você usa, eu uso, Sim. tem a sobrancelha, a maquiagem da mulher, a barba do homem, as joias, o sapato, tudo é um contexto.
Se você faltar uma peça do que você está agora, já muda totalmente a imagem. Quando você acrescenta uma peça também, no cabelo, na maquiagem da mulher, na barba do homem, é a mesma coisa. Define formas de rosto, define forma do corpo e define comunicação visual. O que a barba representa? O que o óculos representa? O que uma maquiagem mais forte representa? O que uma maquiagem suave mais representa? Uma cor natural, uma cor mais clara nos cabelos, a cor da roupa. Cada uma tem uma linguagem, uma mensagem silenciosa. Sim. Uma comunicação verbal. E às vezes nem tão silenciosa, né? Às vezes bem barulhenta, inclusive bem ruidosa. Exatamente. Ela tem um silêncio de palavra, mas ela tem uma amplitude de mensagem visual. O nosso cérebro, a neurociência comprova que a nossa captação do olhar, ela capta isso como uma linguagem informativa e transforma numa mensagem internamente, o qual é percebido pela nossa percepção mental e emocional e traduz isso como um entendimento sobre perceber se vocês... Eu tenho uma sensação de que você está triste. Nossa, estou percebendo que você está muito alegre e você não falou uma palavra, percebe? É o olhar, é o cérebro, é as emoções, é a linguagem mental. não verbal, né? Exatamente. Então, a nossa imagem, ela transmite isso. Quando a gente tem o domínio sobre isso, vocês têm o domínio de, poxa, hoje eu vou fazer um trabalho, vou ter uma reunião de negócios, hoje eu vou fazer uma palestra, hoje eu vou gravar um podcast, hoje eu vou atender pessoas importantes, então eu vou preparar a minha imagem para passar essa comunicação que vai ser percebida pelas pessoas, entendida, compreendida e valorizada. E por isso elas passam a te valorizar como uma pessoa de um potencial maior e melhor do que outras que não sabem. Então, isso que você está me falando está me lembrando, inclusive, um questionamento. As pessoas que sentam, às vezes, na cadeira, eu costumo dizer que o salão de cabeleireiro é um lugar onde toda a sociedade está. Então, empresarial, empreendedora, de liderança, de seja o que for, cada um tem o seu cargo, cada um está no seu negócio. Então, este ponto do poder pessoal que você está falando hoje, ele se faz, acho que até mais importante do que há um tempo atrás, porque hoje você está digitalmente muito presente em reuniões online, onde você, se você não tiver este posicionamento que você está explicando, como é que fica a liderança, como é que fica o empreendedor, como é que fica o empresário, né, em termos de posicionamento. Então, qual você vê assim como um ponto muito essencial e que está em déficit hoje, que essas pessoas nestes cargos precisam entender sobre imagem pessoal? É o objetivo que cada uma tem. Porque veja só, se eu tenho um objetivo de captar clientes empresários, empreendedores e mulheres, pessoas de um poder aquisitivo alto e que têm uma conexão intelectual mais perceptível e tem uma relação sociedade e profissional num nível maior, eu preciso me comportar e me mostrar para as pessoas como elas devem ser para atuar naquele mercado. Tá, por ressonância, por exemplo. Por semelhança. Tá. Então, a sua imagem e a sua semelhança, ela atrai aqueles que estão buscando aquilo que você quer. Então, por exemplo, se você quer se tornar uma mulher mais chique, mais elegante, você anda na rua e encontra duas mulheres. Uma super elegante, chique, bem arrumada, posicionamento perfeito. E a outra totalmente simples, desleixada. Não tem nada a ver com uma ser bonita ou outra não ser. Nem tom de cor, nada disso. Tem a ver com percepção. Você automaticamente, sua conexão emocional, sua conexão mental, sua percepção de princípios e valores, aquilo que você está buscando, vai te aproximar da imagem daquela mulher que você quer ser. Sem dúvida, isso é quase inconsciente na gente, não é? É perceptível, visual, mas ela é condutiva através da nossa percepção mental psicológica. Que aí vem a questão da mente. Porque tudo que nós queremos, primeiro nós projetamos no nosso subconsciente, na nossa mente. Então, todos os nossos sonhos, eles são realizações ainda não concretas. Então, eu sonho que quero escrever o meu livro. E um dia eu consigo fazer, mas antes dele acontecer, ele já existe. Sim. Então, quando você sonha em ter uma posição profissional, um cargo melhor, estar num nível financeiro melhor, ser reconhecida e valorizada por isso, depois a sua mente vai te conduzir a você se transformar visualmente, se transformar intelectualmente, a sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade técnica, para te conduzir no caminho e te levar até onde a sua mente e o seu sonho deseja estar. Sensacional. No fundo, tudo começa aqui. Tudo Aqui representa, mas tudo começa aqui. Por isso é importante, não vejo a hora de falar do seu livro, porque eu estou vendo que esse vai ser o nosso grande assunto. Você participa muito de podcasts, de entrevistas, enfim.
quando você é buscado por isso, você entende que quem está te buscando está querendo uma mensagem mais concreta em específico, ou você, conforme o programa, conforme o entrevistador, você vai caminhando para entregar aquilo que o telespectador está buscando de você? Eu hoje entendo que eu sou um mensageiro de um conhecimento que poucos têm. Não porque ele é exclusivo meu, Sim. mas porque poucos entenderam a importância de ir buscar como eu entendi. Holístico. Então eu fui Sim. buscar, fui estudar sobre isso. E está aí aberta na internet. Vi, você também. tem, até queria te perguntar, porque você fez muitos cursos fora, também gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque o podcast é muito inspirador para que outros profissionais, outras pessoas deste mercado da beleza entendam, principalmente, assim, olhando para você, uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso, como é que chegou lá? Então, a parte de conhecimento e educação, que é onde a Your More tanto trabalha, nós entendemos como imprescindível. Então, acho super importante, se você puder falar sobre isso também, eu agradeço. Claro. Respondendo a primeira pergunta, depois vou na Aham. segunda. Então, cada entrevista e cada podcast, como aqui mesmo você me falou, eu acabo conduzindo de acordo com as próprias perguntas e aí assim vem as respostas. Tá. Então, tudo tem a ver com cada momento. Tá. Porque se eu for falar para empresários, é um conteúdo. Se eu for falar para mulheres que querem falar só sobre beleza, é outro conteúdo e aí por diante. Sério. E quanto à questão de como você construir realmente essa carreira e chegar lá como profissional, é simplesmente pelo mesmo caminho, pela mente, que é a fonte de tudo. O que eu quero ser? Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Como eu quero ser visto? E como eu quero me realizar? Então você vai buscando essa trajetória. Todas essas perguntas eu consegui ter uma percepção muito jovem, porque eu comecei a trabalhar muito jovem e enfrentei a vida de uma forma muito jovem. Então fui percebendo que precisava buscar essas questões. Em como eu decidi rapidamente aquilo que eu ia querendo, cada vez que você atinge um nível maior no degrau da escada, ele te puxa para um outro degrau e você abandona aquele de baixo. Então, quanto mais conhecimento você busca, mais desejo pelo conhecimento você tem. E assim eu fui desenvolvendo o meu trabalho. Eu não deixei de ser um profissional que trabalho nas áreas que eu comecei no começo, como cabeleireiro, como maquiador, como visagista e por diante. Mas hoje eu tenho a possibilidade, de acordo com todo esse processo, essa jornada, que é a grande e mais valiosa das sensações que a gente tem na vida, que me capacita e também abre portas para eu atuar com partes do meu conhecimento, que hoje é vasto, e eu posso usar de forma separada ou completamente. Então, uma mensagem que eu diria para todos os profissionais do setor da beleza ou de qualquer área que possam estar nos assistindo, entendam esse processo da sua mente, conduza sua mente a te levar aonde você quer chegar e abrir portas para você estudar, aprender, se especializar e seja sedento por crescimento, como pessoa primeiro, mental, emocional, equilíbrio, essas questões todas, seus princípios e valores, e depois como profissional na qual área que possa escolher. E também não significa que você vá ficar limitadamente fazendo uma coisa só. Tanto é que eu sou prova disso. Hoje eu faço várias coisas do meu trabalho que envolve tudo. Nossa, isso que você falou é ouro em pó. É ouro em pó. Muito obrigado pelo que você disse. É uma honra. Vamos falar um pouco dos seus livros. O que te moveu a escrever? Qual foi esse desejo, nesse seu caminho mental, antes de tudo? Aonde estava esse sonho? Como é que você construiu a história do livro? Vamos falar um pouco do livro. Bom, o livro que está até aqui na minha mão chama O Poder Está em Você. Esse é um livro que eu falo muito sobre esse ponto base, que é a mente, que envolve tanto a parte de percepção sobre as autoidentidades, né? Que é a sua identidade espiritual, sua identidade humana, sua identidade familiar, sua identidade social, a identidade profissional, a identidade que você se enxerga como você mesmo, aquela sua própria, como que você se vê pelo mundo e aí por diante. Na sua essência, né? Na sua essência. E aí ela te conduz, porque tudo é influência de onde viemos e de onde iremos. Sim. Eu nasci de uma origem de famílias italianas, europeias, então é natural que eu carregue princípios e valores europeus. Sim. Com postura, comportamento e aí por diante. Mas outras pessoas podem vir de uma outra origem. Então, isso pode ser bom até um certo ponto, ou
talvez não. Isso quem vai escolher é você através da sua mente. Então, quando você entende que o poder de decisão sobre você está em você, na sua conexão com esse seu pilar, né, esses 3 pilares que eu entendo, que é o espiritual, que você tem, né, a sua divindade, Sim. que você acredita, que te alimenta, o seu pilar da sua mente, que comanda isso tudo e tem o poder de decisão de ir para um lado ou para o outro, o seu pilar do emocional, da percepção, isso me deixa feliz, isso não me deixa feliz. E aí você, juntando essa pirâmide, você tem o 4º ponto, que é o poder da escolha. Sim. Você me fez um convite para estar aqui hoje. Eu poderia ter escolhido Sim. e falar, olha, muito obrigado, educadamente, com todo prazer, o seu podcast é maravilhoso, mas eu estou sem tempo na minha agenda. Sim. Certo? Agora, você me fez um convite, eu falei, será um grande prazer, uma honra, percebe? Poder da escolha. Sim. Então, isso tudo relata neste livro. E aí ele mostra, não só sobre a minha percepção, mas sobre N outras pessoas, como Nelson Mandela, Steve Jobs, Silvio Santos, né, e outras grandes referências no mundo, Albert Einstein, que foram pessoas que também transformaram a sua vida e ajudaram a transformar a vida de muitas pessoas, deixando um legado na humanidade. E isso não tem preço, que hoje eu já entendi que eu também... A minha missão é deixar uma sementinha por aqui. Quem me dera um dia também poder ser lembrado como eles. Então eu vou fazer o meu máximo para que seja lembrado de uma Você forma falou uma coisa que especial. faz muito sentido para mim, particularmente. Nós estamos aqui para o transbordo, não só para o interior, né? Então, quando a gente chega num ponto da vida que a gente começa a enxergar o nosso benefício no outro, nós chegamos nesse ponto do transbordo. Parabéns por Obrigado. isso. No livro eu abordo um ponto que fala realmente sobre isso, sobre a semente, né? Que é plantada, cresce uma árvore, depois ela dá o fruto para alimentar outras Sim. seres e pessoas, não importa, Sim. e depois esse próprio fruto vira uma nova semente. Sim. Então nós somos essa semente, Sim. que nós Parte do crescemos, processo. frutificamos, depois alimentamos, e aí o alimento desse se torna outra semente em outras milhares de pessoas que se multiplicam pelo mundo. Exato. Então essa é uma grande missão. Aí a gente entendeu o ciclo da prosperidade, qual que é, né? E falando nisso, vai se emocionando a minha cabeça, você vai falando da minha cabeça, vai viajando, eu até me perco da nossa entrevista um pouco, porque é tão profundo, coisas que me fazem refletir muito. Fique à vontade, pergunte do seu coração. Eu sou uma pessoa que eu não sei falar se não for do coração, eu não sei falar se não for do coração. Com tantas histórias, experiências, porque todos os dias também são muitas histórias, muitas experiências, então vai te capacitando cada vez mais. Quando você estava escrevendo esse livro, você lembrou de alguma coisa em especial, de alguém em especial? Porque tem pessoas que passam pela nossa vida que são construtores de pontos altos e baixos na vida, mas eles são pontos que nos dão direção. Você teria alguma história para contar para a gente, alguma coisa que foi transformador? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso acontece na vida de todo mundo e nem sempre a gente dá este crédito. Às vezes alguém que passa pela vida da gente, acontece alguma coisa, é capaz de dar uma girada na nossa vida. Né? Então, estou te fazendo essa pergunta por isso. Olha, eu sempre tive o meu pai e a minha mãe como meus principais mentores em si. Meu pai era um homem simples, mas tinha um coração e uma mente de sabedoria imensa. Senhorzinho, velhinho que faleceu, e minha mamãe também. Uma família com tanto amor e carinho aí por diante. E um pouco antes da pandemia acontecer e tudo mais, estavam bem velhinhos e meu pai faleceu, né? E a minha mãe ficou também bem doente rapidamente e depois ela estava para falecer. E eu fui presenteado por Deus, eu falo que foi um presente. Eu estava com ela na última semana no hospital, ao ladinho dela. Até a hora que ela parou de respirar, eu estava ali. Nesta semana que eu fiquei com ela ali, me dedicando e dando todo o amor e carinho, tive a oportunidade de poder falar o quanto eu amava, né? Agradecer por a mãe maravilhosa que ela foi e expressar que certamente nós acreditamos que a gente vai para um lugar melhor depois daqui. Sim. Isso mexeu muito comigo, juro para você, que assim, minha base estrutural de família, tudo, e de essência divina, foi muito forte. E isso mexeu muito comigo na questão emocional. Então, eu encontrei uma maneira de eu também me auto-trabalhar, me auto-purificar de uma certa forma. E as mensagens que eu tanto recebia do meu pai e da minha mãe, que tudo que eu tenho aqui veio deles. Sim. E a questão de poder estar ali ao lado dela, orar com ela, falar com Deus ali naquele momento, e no último momento que ela partiu, até emociona.
Diz que eu me emocionei porque sabe que eu também vivi esse momento. Diz que eu também me É, emocionei. eu cantei uma musiquinha, né, que ela adorava em si, que era uma música bíblica, cristã e tudo, Sim, e ela foi parando de respirar. Eu senti uma mensagem no coração de que eu precisava compartilhar isso com as pessoas, entende? E aí veio a inspiração, porque daí a pandemia chegou, muitas pessoas também muito abaladas, né? sim. E aí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, porque envolvia também meu pai, minha mãe, que tinham partido, eu tenho um filho autista que tinha nascido há pouco tempo. Então eu percebi que alguma coisa dentro de mim mexeu comigo para eu fazer isso. E eu peguei um caderno e comecei a escrever do nada. E fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo sem nem perceber. Nem era para ser livro, fui escrevendo como se Sim. fosse uma autoterapia. Sim, sim. E E se transformou num livro. se transformou num. Aí eu falo que Deus precisa de mãos Então, operosas, às vezes, só isso. e aí esse livro saiu e Desculpa, hoje, eu também me graças a emocionei Deus. muito. É, Desculpa que eu também me emocionei. gente, aqui é difícil. Eu também vivi esse momento e tive a mesma grata bênção. Também tenho muita gratidão a Deus por isso. E hoje eu sinto que, né, nosso Criador, ele nos dá tantas coisas que a gente nem sequer imagina. Sim. Então eu me sinto feliz e realizado total por poder ter feito esse livro e tantas pessoas que hoje leem me mandam mensagens tão lindas de como tocou no coração delas. Então, é isso que basta. Gente, por favor, na Amazon, vocês encontram esse livro ou podem entrar em contato com o Instagram dele, que ele envia um exemplar assinado para vocês. Por favor, não percam esta oportunidade. Autografado para qualquer parte do Brasil ou do mundo, viu? E também tem em digital, né? Tem um e-book digital. Quem quiser ler no digital também é a mesma coisa. Então, no meu Instagram, Charles Veiga, vocês vão encontrar isso aqui e me mandar uma mensagem. Dá, depois a gente vai fazer um story só do livro, tá? A gente vai tirar uma foto com ele só pra cá pra gente fazer um só do livro. Né? Passar minha emoção. É. Deus me dá a mesma oportunidade que você. A minha mãe também foi embora comigo. Depois eu te vamos lá. Os seus olhos brilham muito quando esse assunto de transformar os outros, né? Eu também me vejo nisso, porque ter a oportunidade, como você disse, de criar um legado é uma coisa única na vida de transformação de fato alheio, né? Isso é o que te move na vida, isso é o que te move todos os dias da vida, quando você acorda, você fala, hoje eu vou. Como é que você se sente? Com certeza, essa é a maior emoção que me movimenta para eu atuar como profissional, né? Sim, De vida é minha família, com sim, certeza, sim. né? Minha esposa, meus filhos, ou seja, é isso que move a gente como ser humano. Mas profissionalmente, poder ajudar as pessoas com o conhecimento que eu adquiri e compartilhar, né? Transbordar isso para outras pessoas, para que elas também percebam e elas possam usar na vida delas e possa ajudar a transformar a vida delas como ajudou a transformar a minha. Porque tudo que eu falo, que eu entrego para as pessoas, que eu explico tanto no digital quanto no presencial, que as pessoas me procuram, Aham, que é o meu trabalho, elas me pagam por sim. isso, é para fazer exatamente o que eu fiz em mim. Eu sou o próprio case de sucesso que eu falo para as pessoas. De onde eu vim, de uma casinha de madeira no meio do mato e hoje, né, sendo reconhecida aí nacional e internacionalmente e ajudando tantas pessoas. Se eu conseguir fazer isso para mim, eu não sou nenhum ser extraterrestre, né? Pelo contrário, a gente somos todos iguais. Só que o conhecimento me ajudou a me levar aonde eu sonhei, onde eu queria. E, aliás, me levou muito além dos sonhos. Então, através desse conhecimento, o que me move, o que me faz brilhar realmente os olhos todos os dias e me dá emoção de estar aqui, em todos os lugares, é poder compartilhar com você todo esse meu conhecimento e entender que esse pouquinho que eu te ajude pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, o dia que eu não estiver mais aqui, hoje que me move é assim, eu quero partir daqui e deixar que, assim, poxa, ele veio, cumpriu a missão que Deus deu e ajudou muitas pessoas. Então, é isso que me paga todo dia. Como diz o Cortella, vai fazer falta, né? Como a gente leva a vida com essa força. Vamos lá, você é uma pessoa que fala muito sobre posicionamento, autenticidade, e hoje a gente vive um mundo que está caminhando fortemente ao oposto disso, né? É um mundo que, para não ser inspirador, ele é um mundo de muitas cópias, de muitos padrões, de muitos certos e errados que a internet propaga. Então, eu entendo que hoje os clientes chegam muito no salão já com referências prontas, que às vezes não pertencem à identidade dela. Então, eu vejo um profissional de beleza hoje muitas vezes numa saia justa, da pessoa se ver daquela forma na foto, ou não se ver e achar que pode ser aquilo.
Então, eu acredito que seja um desafio enorme para quem trabalha com imagem e posicionamento em relação a cliente. Fala um pouco desse desafio hoje tão contemporâneo. Isso é o que alimenta para que eu exista. Porque veja só, se você vê uma foto de uma revista, de uma mulher linda, né? Com uma roupa, maquiagem, cabelo, tudo, mas você fala assim, eu quero este cabelo. Na verdade, ela não quer o cabelo, ela quer a mulher como um todo. Exato. Então, prova o que eu vendo, que a imagem vende uma comunicação visual que entrega uma mensagem poderosa, fazendo com que as pessoas queiram aquilo sedentamente, desejadamente. Então, para quem é profissional da minha área e quem estuda tanto quanto eu estudei, eu vejo que esse é o melhor momento de todos, porque as pessoas estão cada vez mais comprovando que a imagem fala mais do que 1000 palavras e que a imagem entrega mais do que qualquer outra comunicação. Aliás, tem um dado, não sei se você lembra, certamente você já sabe, um estudo da Universidade dos Estados Unidos, em Los Angeles, um cientista e um professor de lá de comunicação, ele tem um nome um pouquinho, acho que é indiano, acho que é Mahaben, alguma coisa do tipo. Existe até uma teoria. Ele fez uma pesquisa de Sim. mais de 20 anos, entrevistou Sim. mais de 500.000 pessoas, que a nossa comunicação como um todo ela é dividida em porcentagens. Sim. 7% apenas é o texto, conteúdo. a palavra, Conteúdo, por exemplo, aqui, ó. O poder está em você. Isso aqui representa só 7%. Sim. 38% se representa a sua comunicação verbal, corporal, e como você entona a sua voz, como que você expressa. Porque eu posso falar, eu te amo. Eu posso falar, eu te amo. Eu posso falar, eu te amo. Sim. A mesma palavra, mas com forma diferente. Ai, como eu te amo. Você sente diferente. Sem dúvida. Agora, a imagem representa 55%. Então, ou seja, de 100% da comunicação, 55% está na imagem. Corporal como um todo. Cabelo, maquiagem, roupa, gestual, comportamental. Então, isso está cada vez ficando mais claro para a maior parte das pessoas. Principalmente as pessoas que têm uma percepção maior sobre trabalho, sobre desenvolvimento humano e por diante. Então, a internet hoje ela nos ajuda a divulgar melhor esses conhecimentos para mais pessoas conseguirem entender. Se nós andamos na rua no dia a dia, as pessoas comuns que vêm para o trabalho, saem de casa, muitas vezes elas nem percebem a roupa que colocou, o cabelo como está, elas simplesmente vão no automático. Sim. Mas não é porque elas estão erradas, é porque elas ainda não têm este conhecimento. Então eu acredito que esse é o melhor momento para a gente propagar, para as pessoas entenderem de oportunidades e colocarem isso em prática. E aí a gente vai conseguir ajudar o máximo de pessoas em todas as classes sociais, em todos os gêneros, em todos os países do mundo. Essa é uma grande missão que eu quero participar. Se Deus quiser. Quer não, você já está participando. Né? Meus melhores, você já está participando. E como diz agora, também não vou lembrar o autor dessa frase, mas ele diz: o que você fala tão alto que muitas vezes eu não consigo escutar o que você diz. Isso fala completamente com a internet hoje. Né? Este é o poder da imagem que você tanto propaga e trabalha. Né? Que é o que define o que eu falo da palavra do posicionamento. Como você se coloca. Eu me colocar aqui hoje, com essa roupa, sentado nessa posição, eu estou posicionado. Sim. Que posicionamento foi uma palavra criada e identificada para expressar uma comunicação. Sim. Que vem do latim, do grego, do posicionar, da posição de estar. Né? Então, Sim. ou seja, aqui tem o livro está numa posição vertical, aqui o livro está na posição horizontal e aí por diante. Então, quando você se comunica, se veste, se apresenta, você está se posicionando. Então, por isso a importância do posicionamento e a imagem, que a imagem mostra o seu posicionamento e o seu posicionamento define a imagem que você comunica. Então, quando você usa você propriamente como pessoa, como representante do seu trabalho, do seu produto, dos seus negócios, é muito importante que esteja totalmente alinhado com aquilo que você vende, com aquilo que você faz, com aquilo que você acredita, e aí comunica e as pessoas vê valor nisso. Por isso que o meu slogan é posicionamento, imagem e alto valor. E aí você é valorizado, como hoje eu sou tão valorizado pelas pessoas que me procuram, que eu tenho imensa gratidão. Maravilhoso. Você estava falando, me ocorreu um outro desafio para você também hoje. Muitas pessoas hoje se preocupam tanto com vou aprender o posicionamento, a imagem, aí eles constroem uma imagem que não
Normalmente ela é muito real, ela é muito construída, e isso faz com que elas entrem num patamar de superficialidade, percam um pouco a profundidade. Então, como agregar esta profundidade real daquilo que nós somos com esta imagem que muitas vezes as pessoas constroem? Como é que fica esse desafio entre esse posicionamento construído e a profundidade real? Aí entra o que eu abordo nesse livro, que são as 7 identidades. Tá. As 8 identidades, Perfeito. desculpa. Que faz com que a pessoa entenda que o posicionamento não é simplesmente eu vir aqui, colocar essa roupa bonita, fazer uma pose, tirar uma foto, publicar na internet. O posicionamento tem a ver com a origem, posição. Qual posição você tem sobre cor branca e preto? Gosta de preto ou de branco? Ah, eu gosto dos dois, então você não se posiciona. Né? Eu gosto da noite ou do dia? Ah, eu gosto dos dois, qual que você prefere? Nenhum, então não se posiciona. Né? Sim. Então, o posicionamento tem a ver com aquilo que você acredita, aquilo que você conhece, aquilo que você faz e aquilo que você é como essência. Que tem a ver com o seu espiritual, com o seu mental, com o seu emocional, que eu falei desde o começo da entrevista, que está tudo na mente. Então, se eu me posiciono como um desbravador, um conquistador, um lutador, um líder de uma forma de buscar cada vez mais e mais, eu vou estar sendo posicionado através disso. Então, as pessoas vão ver a realidade disso. Eu me visto assim porque eu me visto assim todos os dias. Você que me conhece, que me vê aqui, meus clientes, me fazem como eu sou assim. Eu falo assim porque eu falo assim todos os dias. Meu cabelo é igual, minha barba é igual, eu sou eu. Então eu tenho uma posição definida. Então eu tenho um posicionamento definido. Junto ao posicionamento. Então eu hoje, como mentor de posicionamento em imagem de alto valor, eu associo todo esse conhecimento. Primeiro, fazendo com que a pessoa tenha percepção mental, emocional e psicológica do que significa posicionamento e de como ela escolhe se posicionar. Claro que você não precisa se posicionar da mesma forma eternamente. Eu me posicionava 10 anos atrás de uma forma, hoje, nessa manhã, eu posso me posicionar diferente por estar de acordo com aquela questão que falei no começo das escolhas. Sim. Então, as escolhas vão mudando, as escolhas vão mudando. A gente vai mudando de escolhas. Hoje eu trabalho aqui nesse lugar incrível, no Home Conceito, com o Romeu Felipe e toda essa equipe maravilhosa no Shopping Iguatemi. Antes eu trabalhava em outra empresa, então tinha outra linguagem, era um outro posicionamento que tinha lá por causa da linguagem da empresa e por diante. Se amanhã eu for trabalhar em Paris, em Nova York ou em qualquer lugar do mundo, eu vou me posicionar diferentemente. Então, isso é importante. Alinhada, como você ressaltou agora há pouco. Né? E hoje as pessoas me procuram, até mesmo muitos profissionais da internet que trabalham até com posicionamento, consultoria de imagem, porque eles não entenderam, eles só aprenderam a técnica, mas não aprenderam a essência. Sim. Então, por que eu consegui entender isso? Lembra no começo da entrevista que eu falei que eu fui estudar a neurociência, a psicologia, o comportamento, a parte emocional, para poder entender o lado interno primeiro. Nós somos por fora tudo aquilo que nós somos por dentro. Alguém já disse, a sua boca fala do que seu coração está cheio. Né? Nós somos do lado de dentro de verdade. Ele por fora só expande, né? E às vezes as pessoas também vêm me procurar por um simples processo de cabelo, né? Nossa, eu vi uma transformação que você fez, ficou incrível. Quero fazer também. E aí eu faço aquela super entrevista para entender tudo isso. Todos os meus clientes eu pergunto qual é o seu trabalho, qual a sua maneira de percepção de vida, sua família, o que você gosta, o que você não gosta, qual mensagem você quer passar, qual momento você está vivendo, percebe? Eu faço uma entrevista intelectual, psicológica para entender esse processo de percepção mental dela, porque às vezes nem ela sabe. Sim. E aí não é difícil a gente não saber. A vida vai passando e nem sempre você para fazer esta autoanálise. Exatamente. E aí eu ajudo a pessoa primeiro ela voltar para si própria e entender o universo que ela está. E aí depois eu coloco o meu conhecimento para colocar ela, posicionar ela, criando essa identidade visual de uma forma que vai ajudá-la a realizar os sonhos dela. Nossa, sensacional. Fala, é uma verdadeira aula, gente. Mais do que uma entrevista, uma verdadeira aula. E vamos lá, tem muita dor no coração, mas finalizando a nossa entrevista, que eu estou saindo daqui, olha, repleta, farta. Podemos repetir. Quantas vezes desejo de vontade. Nesses seus 35 anos de carreira e de jornada, muito mais do que de carreira, porque a vida não é só uma carreira, a vida é uma jornada, né? E a sua muito, muito holística, muito ampla, muito múltipla.
O que você poderia dizer para esse profissional que hoje está aqui, que é aquele que está na jornada, que está iniciando a jornada, que está tentando se entender, tentando entender que perspectivas ele pode ter, às vezes ele está lá no interior. Então, o que você poderia dizer para ele de dentro dessa sua jornada que possa ser inspirador para ele, que possa ser um estímulo, possa ser um... Vamos lá, vamos transbordar um pouco para esse profissional. Essa é a minha frase. O poder está em você. Mental, emocional e ação. Nesses 3 princípios, nessas 3 pirâmides, você vai construir a sua vida como você quiser. Qualquer pessoa, não importa se você mora hoje numa casinha de madeira ou lá no meio do mato. Eu morava nesse lugar. Então, eu sou prova, eu sou realidade que é possível. Às vezes as pessoas falam, Charles, imagina, você deve ter nascido em berço de ouro. Eu falo, não, eu nasci aqui. Eu tenho a foto para mostrar para as pessoas. Ninguém acredita. Mas, se você acreditar em você mesmo, se você acreditar em você mesma, nada nem ninguém te para. Quando você acredita na sua capacidade, quando você tem consciência real de quem você é, espiritualmente, filha de Deus, sua família, e você é um ser humano, tão capaz quanto qualquer outra mulher, quanto qualquer outro homem, em qualquer parte do mundo, você é capaz de construir a sua jornada, realizar os seus sonhos e transformar a sua vida como eu transformei a minha. Então, minha maior mensagem, não importa o profissional que esteja nos assistindo hoje, pode ser da beleza ou de qualquer outra área, carregue essa frase, o poder está em você, que você define a sua vida. Não deixe que ninguém defina por você. Deus te criou para você ser livre aqui na Terra. Você nasceu sozinho da sua mamãe, veio nuzinho, né? E depois você vai conduzir. A sua mãe e o seu pai vão te ensinar a base. Depois você vai construir a sua vida. Carrega os princípios, né, da essência, carrega os princípios da família. Honre Deus, honre pai e mãe, honre as pessoas. Seja fiel a esses princípios de honestidade, verdade, bom caráter. Trabalhe e você vai construir uma carreira que nem mesmo você imagina. O seu sucesso não depende de mim, nem dela, nem de ninguém. E nem mesmo de Deus, depende de você, porque Deus te dá tudo e aí te deixa você construir. Amém. Então, a gente tem que colocar isso. É isso que eu mais coloco hoje nas minhas mensagens, tanto na internet quanto nas palestras, nos workshops, nos livros, que é fazer com que as pessoas entendam sobre isso e elas busquem. Então, buscar o que quer é o que vai fazer com que a pessoa atinja. Porque se você não buscar nada, você nunca vai ter nada. Tem uma frase minha que eu falo, quem não tem desafio, não tem conquista. Quem não enfrenta os seus desafios não consegue vencer. Quem não vence, não faz nada. Então, não tem nada. Não tem nada. Exatamente. Simplesmente é assim. A gente tem que se mover cada vez mais. E tem tantas histórias tão lindas que já passaram pela minha vida. Tem uma aqui, até para finalizar, completar. Uma mentorada, uma vez, ela não conseguia nem se olhar no espelho, porque ela se sentia tão feia, tão mal por uma questão de bullying da escola, da família, da sociedade. E eu consegui ajudar ela com isso aqui, fazer com que ela conseguisse entender que ela era linda, perfeita, capaz. Hoje ela tem sucesso com a família, tem sucesso profissional, ela se propaga na internet, hoje ela se vê no espelho linda, maravilhosa e por diante. Então, é tão gratificante que eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu sou realizado pela vida que tenho demais. que construir. E estou aqui para construir mais e ajudar mais pessoas. Então, você que está nos assistindo, me dá a oportunidade de cuidar de você, ou pelo livro, ou presencialmente, ou por uma mentoria, ou de alguma forma. Será um grande prazer, uma grande honra. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, eu que estou me sentindo plena, parece que eu acabei de sair de uma mentoria. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Olha, que Deus abençoe e te fortaleça muito, porque você tem uma voz muito ampla ecoando aí no mundo, muita coisa muito boa para ser dita e muita gente para ser ajudada. Amém. Foi um enorme prazer te entrevistar, mas maior ainda te conhecer mais pessoalmente. Muito obrigada. Amém, o prazer é todo meu. Muito E obrigada mesmo. espero de estarmos coração. juntos em breve. Estaremos, se Deus quiser, estaremos. Ai, posso te dar um abraço? Você é uma pessoa sensacional. Que Deus te abençoe.